Presta atenção. Fuja dos desejos malignos da juventude. Fuja dos desejos malignos da juventude. E siga quem? A justiça. Essa justiça nada mais é que Jesus Cristo na cruz, que Ele fez justiça por todos nós e justificou a nós. Siga a justiça, siga a fé, o amor e a paz com aqueles, presta atenção, com aqueles que de coração puro invocar o Senhor. Hoje pela manhã, Deus falou comigo muito forte, e exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora privilégios, olha para você ver, princípios para servir a Deus. Então há uns princípios para que a gente possa servir a Deus. Não é simplesmente chegar e, não, vou servir a Deus, mas é do meu jeito. Não, servir a Deus é abrir mão de alguns conceitos que a gente tem, a maioria deles, e tomar para nós os conceitos de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, né, eu gosto de ler o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, porque Timóteo foi um discípulo, né, um que Paulo pegou e começou a falar para ele do Evangelho, e ele se tornou um pastor. E esse homem, ele dava conselhos para Timóteo. Então ele está falando aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 16 a 19. Se os irmãos quiserem acompanhar aí na Bíblia, apóstolo Paulo está dizendo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 16 a 19. Entre outros conselhos, né? Mas eu peguei dois trechos de 2 Timóteo hoje para a gente entender alguns princípios de servir a Deus, né? Então nós olhamos aqui, o apóstolo Paulo dizendo: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns pervertem a fé. Entretanto, ao conselho para Timóteo, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Olha para você ver que coisa mais tremenda que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que, entretanto, o fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. A inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor.
Então, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que esse é um fundamento inabalável de Deus. O fundamento inabalável de Deus é esse. E está escrita essa inscrição: Deus conhece os seus. Deus conhece quem pertence a Deus. E Ele afasta da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, quando nós confessamos o nome do Senhor, o próprio Deus nos afasta disso. Então, esses princípios são fundamentais para que a gente entenda que não somos nós que somos capazes de desviar-nos da iniquidade. Não somos nós que somos capazes de desviar da maldade, e sim o próprio Deus. De que forma? Confessando o nome do Senhor. Mas aí ele continua, 2 Timóteo 22 e 23. Ele continua no mesmo capítulo, o apóstolo Paulo falando, e esses dois me tocaram muito profundamente sobre os critérios, os princípios para servir a Deus. Então ele está falando que Deus conhece quem lhe pertence. E o próprio Deus afasta essa pessoa quando ele confessa o nome do Senhor. Mas é uma confissão qualquer, porque eu mesmo sem entendimento, muitas vezes, quando se fazia um apelo na igreja, eu ia lá na frente para aceitar Jesus de novo. Muitas vezes eu fiz isso. Não foi uma vez nem duas, não, foi muitas vezes. Porque eu não tinha ainda sido revelado pelo Evangelho da Graça. E como a religião, ela ataca, primeiro, o pecado, ela só prega pecado. Ela não prega a absolvição do pecado, ela prega o pecado. Ela prega o castigo. Ela prega todas as coisas para que as pessoas se tornem escravas da própria lei novamente. E aí elas têm que ir lá e receber o Senhor Jesus novamente. Eu fiz isso muitas vezes, mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. Foi sem entendimento. Quando o Senhor Jesus foi revelado no meu coração e eu passei a viver uma vida sobrenatural com o Senhor, tudo isso, eu criei que o Senhor me tirou do reino das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado, onde eu tinha a redenção e o perdão dos pecados. Nesse momento, quando essa palavra foi verdade na minha vida, acabou a culpa, acabou o medo, porque, como diz o Rodrigo, toca terror, a religião toca terror na pessoa, é terrorista. As pessoas são terroristas, quer levar as pessoas ao desespero pelo medo, mas não prega a salvação maravilhosa do Senhor Jesus. Mas olha para você ver aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 a 23. E ele continua. Agora, presta bem atenção e leia não sei quantas vezes, porque eu já li isso aqui hoje, não sei nem quantas vezes. Mas eu gostaria que os irmãos também fizessem a mesma coisa todo o tempo, até que o Senhor realmente falasse ao seu coração como falou ao meu. Presta atenção. Fuja dos desejos malignos da juventude. Fuja dos desejos malignos da juventude. E siga quem? A justiça,
Essa justiça nada mais é que Jesus Cristo na cruz, que ele fez justiça por todos nós e justificou a nós. Siga a justiça, siga a fé, o amor e a paz com aqueles, presta atenção, com aqueles que de coração puro invocar o Senhor. Presta atenção. Com quem que é para você seguir? Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então, o que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Não anda com qualquer pessoa. Veja os frutos dessa pessoa. O que ela está falando. O que ela está falando. O que ela está fazendo. Se o coração dela está puro, ela vai refletir nas ações e nas atitudes dela. Se ela se converteu àquele que invocou o nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos terminar. E aí ele fala, aquele que invoca o Senhor. Aí ele fala, evite as controvérsias tolas e inúteis, pois vocês sabem que acabam em briga. Olha para você ver como que ele está falando. Muitas vezes eu e o Jonathan falamos sobre conversas que não vão levar a lugar nenhum, não constrói. Conversas que, o homem não foi na lua. Mas o homem foi na lua. O que isso vai trazer de benefícios para a eternidade para nós? Aí eu vou discutir que agora o dono da... Como é que chama aquele doido lá, John? O que fez aquele carro elétrico lá, como é que é o nome dele? Elon Musk. Elon Musk. Agora ele está fazendo uma nave para ir para Marte. Ok? E que aí está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ele fez a Tesla, é o dono da Tesla. Ele fez muita coisa boa, realmente ele fez coisa boa, desenvolveu coisas boas. Ele é muito inteligente, Deus deu bastante inteligência para ele, mas agora ele se tornou o Todo-Poderoso. Então agora ele quer ser Deus. Então, por que eu vou conversar sobre esse cara? Que isso vai me construir para a minha vida na salvação, sendo que eu tenho tanta coisa. Então, evite as conversas tolas e inúteis. Pois vocês sabem que acabam em brigas. Então eu quero comprovar minha teoria, a teoria da flexibilidade do rabo da lagartixa. Eu quero, porque você sabe a lagartixa, você corta o rabo dela, daí a pouco cresce o rabo de novo. Agora eu quero uma teoria para isso. Mas o que eu quero explicar para vocês é, primeiro que você vai caminhar com quem? Com aqueles que invocam o nome do Senhor com o coração puro. Aqui atrás, o que é o mandamento? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanente, inabalável, permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E aí ele continua: afasta-se da iniquidade todos aqueles que confessam o nome do Senhor. Aqui ele está falando, invoca o nome do Senhor ou confessa o nome do Senhor.
Então, de que jeito que essas pessoas precisam invocar o nome do Senhor? A gratidão é uma forma de invocar o nome do Senhor. A alegria por comer um prato de comida cheia, gostoso, e ser grato por isso é uma forma de agradecer, de invocar de verdade o nome do Senhor. Alimentar aqueles que estão sem alimento é uma forma de coração sincero, aquilo que não te causa peso, aquilo que não te causa angústia no coração de fazer, é uma forma de... Mas Deus não está falando para a gente caminhar com qualquer pessoa, não. Deus está falando para a gente caminhar com pessoas que de coração puro recebe o Senhor Jesus, invoca o Senhor Jesus, porque o próprio Deus vai afastar essa pessoa da iniquidade. O que aconteceu com o ladrão da cruz? Ele, com o coração puro e sincero, clamou por Jesus. Como eu sempre falo, aos 48 do segundo tempo, para quem sabe o que é futebol, já acabou o jogo. Ele já estava crucificado, ele estava pregado na cruz como Jesus. Ele não tinha mais para onde ir, a não ser a própria morte. E naquele momento, ele de coração puro, ele clamou: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E naquele minuto, o coração dele, como Deus conhece aqueles que são seus, naquele momento Deus o tirou. O outro do lado ainda falou pior, ele falou muito mal, ele afrontou Deus, ele fez uma afronta para Jesus. Ele falou: se você realmente é o Filho de Deus, o Cristo, salva a si mesmo e salva nós que estamos aqui. Então ele queria usufruir do benefício da vida na terra. Ele não queria usufruir da vida eterna com Jesus. Jesus muitas vezes disse a nós que o reino dele não era desse mundo. E as pessoas querem viver o reino de Deus aqui na terra, com os benefícios daqui da terra. Qual que são os nossos benefícios para os filhos de Deus? Paz no meio da tribulação, geladeira cheia para a gente comer, saúde suficiente, trabalho suficiente, porque o Senhor disse que nós íamos comer o pão com o suor da nossa testa. Então nós teríamos que trabalhar para isso. Então, quais são os benefícios do Filho de Deus aqui? O Filho de Deus aqui nessa terra, ele é um privilegiado. Aonde muitos estão apavorados, os filhos de Deus estão sorridentes, alegres, contentes. Ah, mas você trabalha como um cachorro, como um perro? Ah, sim, porque eu tenho saúde, porque eu tenho trabalho, eu sou grato, eu sei de onde Deus me tirou e Ele falou para mim trabalhar e eu trabalho. Então, o que é que nós temos que entender na nossa vida cristã? Coração sincero, agradecido. Deus sabe quem são os dele. Ele sabe. E ele pega e afasta ele da iniquidade. A palavra está dizendo para nós. Mas aquele que tem um coração puro. Então ele fala, só para terminar, para que a gente termine essa oração da nossa terça-feira de oração pelas pessoas que
que ainda não conhece o Senhor Jesus. Ele fala assim: fuja dos desejos malignos da juventude. Ele está falando desejos. Um desejo, ele pode nos levar à perdição. Não é só um desejo sexual, um desejo. Não, um desejo. Eu quero porque eu quero de qualquer forma. Então o que acontece? Muitas pessoas passam do limite do desejo. Então o apóstolo Paulo está falando para Timóteo: fuja dos desejos malignos da juventude e siga o quê? A justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor Jesus. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois vocês sabem que acaba em briga. Então é para a gente andar com qualquer um? É para a gente servir a Deus de qualquer forma? O nosso prazer é orar por as pessoas que ainda não conhecem Jesus, não conhecem a justiça, o amor e a paz que Jesus Cristo nos traz. Nos fortalece, nos traz amor, alegria, prazer. Passamos dias maravilhosos esse final de semana, onde o Jonathan e a Laura confirmaram o amor dele diante de Deus e dos homens. E foi dias maravilhosos, privilegiados. Correram, bateu a cabeça para lá, para cá, não sei o quê, e Deus, com a maravilha do amor dele, sustentou tudo de maneira poderosa e a vontade dele foi feita e o nome dele foi glorificado no meio dos homens. As pessoas que não conhecem essa história podem não saber o que é isso, mas eu que conheço essa história, Deus que conhece essa história, a satisfação que me deu, que foi o primeiro casamento que eu ministrei. Então, é algo que Deus deu um tripé de fortalecimento para todo casamento. Base-se no amor maravilhoso. Então, Deus traz alegrias tão maravilhosas para a gente e a gente glorifica o nome do Senhor, porque eu vejo um grande, só para lembrar, né? A base de todas as coisas, que é o amor, ação e perseverança, que é outro fundamento e base, que é um tripé, né? E obediência e a disciplina. É a forma que se mantém um casamento para o resto da vida, mais 3 dias. Então, nós tivemos esse privilégio e, por exemplo, caminhar com quantas pessoas? Nós vamos caminhar com quantas pessoas? Com 1 milhão de pessoas? Não importa, Deus o sabe. O apóstolo Paulo fala que ele conhece, olha, é tão tremendo isso, gente, é tão maravilhoso. Eu vou ler de novo. Vou ler de novo porque vale a pena. Vou pegar aqui para ler de novo, para a gente ver mais uma vez. Olha, entretanto, o firme fundamento de Deus, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com a inscrição. Olha a inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Eu sou tremendamente agradecido a Deus por pertencer ao Senhor Jesus.
Eu sou tremendamente agradecido a Deus, porque Ele sabe do meu coração, Ele sabe o quanto eu quero servi-lo. Só Ele pode saber disso, e nem eu mesmo sei o tanto. Quando eu vejo, eu estou mais apaixonado por Jesus. Então, a nossa oração como igreja do Senhor é que aqueles que ainda, como aquele cidadão, aquele homem da cruz, que um dia vamos encontrar com ele no paraíso, ele falou, eu creio que o Senhor é o Cristo. Lembra-te de mim no paraíso. Então foi aos 48 do segundo tempo. Então essa oração eu faço por todos aqueles que ainda não conhecem. Senhor Deus de misericórdia, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Te glorificamos por esse tempo precioso na tua presença, aonde nós queremos agradecer mais uma vez o privilégio de sermos seus servos, de ser escolhidos por ti, Senhor, de ter sido achado quando não te procurávamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E nós também, como igreja do Senhor, unidos com aqueles que estão juntos aqui e aqueles que estão acompanhando nós na live, o Javier, que está na República Dominicana, a Vicentina, que está lá no Brasil, Kelly, que está no Brasil, Jonathan e Laura, nós como a igreja do Senhor, nós te glorificamos, Senhor, por essas vidas, pelos meus filhos, meus netos, aqueles que eu não conheço também, Senhor, aqueles filhos espirituais que o Senhor ainda vai me dar. Nós clamamos, Senhor, encontre-os, traga um coração puro e sincero e que eles possam clamar e receber ao Senhor Jesus na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Amém.